Beleza, gente, última parte do vídeo. Então, como eu disse para vocês, eletrostática é a parte que estuda a eletricidade em cargas sem movimento. E a eletrização é um processo que posso acrescentar ou retirar. Ou seja, por exemplo, imagine um corpo, aqui, um objeto com uma carga aqui, demais, né? E aí, um outro objeto B não tem carga, certo? Quando A entra em contato com B, passa um carga para o outro. E aí, após o contato, os dois são eletrizados. Então, de um corpo que era neutro, passa a estar eletrizado. Porque aqui, qual é a carga que tem mais aqui no A? Positiva, certo? E o B, neutro, né? Porque não tem nenhuma carga. E aí ele passa a estar eletrizado e recebe carga. Tá, mas como isso acontece de uma forma prática? Bom, nós temos a eletrização por atrito. O que é a eletrização por atrito? Está lá na página 102. Muito legal esse experimento, dá para fazer em casa. Quando a gente tira dois corpos de substâncias diferentes, ou não, e eles estão inicialmente neutros, há uma transferência de elétrons de um corpo para o outro quando você provoca atrito, você flexiona, né? Fricciona um objeto. Então o corpo ele fica eletrizado positivamente porque ele cedeu elétrons. Então imagine um pente, né? Você pega o pente, passa ele numa flanela, né? Para ele tentar eletrizar. E esse pente vai passar elétrons para o pano. Olha só, você flexionou ele, ele passa elétrons para o pano. E acaba acontecendo o que? Quando você separa, a flanela, o pano, fica com menos elétrons. Por que ele fica com menos elétrons do que prótons? Porque o pente fica com os elétrons o pente fica com mais prótons, porque ele cedeu elétrons, certo? Então, o que antes tinha poucos elétrons, poucas cargas negativas, estou até fazendo risquinho, acaba recebendo mais cargas negativas. Mais cargas negativas. E aí o pente fica mais positivo, porque ele perde a carga. Ok? Isso acontece também quando quando você tira, né, o pente do plástico. Né? Quando você põe depois de fazer um atrito e colocar o pente perto de papeizinhos, por exemplo, tem até no livro, ele atrai, o pente atrai essas cargas, né? Porque justamente eu fiz uma eletrização por atrito, né? Friccionei um com o outro. Isso acontece com o cabelo, isso acontece quando você esfrega a bexiga no cabelo e a bexiga deixa seus cabelos arrepiados. Mas existe outro tipo de eletrização? Existe. Existe a eletrização por indução eletrostática. Por quê? Esse processo, como carrega eletricamente um objeto, você coloca ele em contato com outro que já está carregado. Então, um corpo eletrizado é considerado indutor. Por que ele é considerado indutor? Porque ele está com a carga elétrica. E o neutro é o induzido. Então imagina só, você pega um indutor, um objeto aqui, põe perto do neutro, certo? E aí o que acontece? Vai passando carga, ele está induzindo a levar carga, certo? No livro de vocês tem um exemplo aí, né? Por exemplo, esse positivo, né, atrai a carga negativa, né? E por isso que o negativo vai por aqui. As cargas vão ficar na beirada, né? Ah, mas e se o meu indutor tiver carga negativa? Se o meu indutor tiver carga negativa, ele vai atrair a positiva. Se eu não me engano, eu acho que eu... Ah, não. Eu pensei que eu tinha salvo outra imagem. Mas é assim mesmo, gente. Um vai atrair o negativo, o oposto do outro, né? Se o induzido tem a carga negativa do lado direito, o indutor vai puxar essa carga. Existe outro tipo? Existe eletrização por contato. Eletrização por contato nada mais é quando dois condutores, um eletrizado e outro neutro, por exemplo, forem colocados em contato. É aquele exemplo lá no comecinho que o professor falou. Nesse caso de eletrização,
por contato, a gente tem elétrons livres, que eles vão se encarregar de conduzir e redistribuir a carga. Então, como assim conduzir e redistribuir a carga? Olha só antes como que é. Tem um corpo positivo, né, com muita carga positiva, e outro neutro. Eles entram em contato e aí os dois passam a ser eletrizados com cargas positivas. Por quê? O negativo atraiu o positivo. É isso aí. Para finalizar, com chave de ouro, veremos os eletroscópios. Para que serve um eletroscópio? O eletroscópio é uma ferramenta, é um instrumento que detecta se o corpo está ou não eletrizado. E temos dois tipos comuns de eletroscópios. O primeiro é o pêndulo, que é esse aqui, que é uma bolinha pendurada, né, no ferro. Então ele tem uma esfera de cortiça, ou pode ser de isopor, tá? Cortiça é madeira, ou a bolinha de isopor. E aí você envolve ela por uma folha de alumínio e deixa suspensa por um fio isolante. Por que um fio isolante? Esse fio isolante não vai perder carga, né? Se você colocar um outro tipo de fio de metal, por exemplo, ele vai conduzir carga. E aí quando você aproxima ele de um indutor, um corpo eletrizado, né, aquele que já tem carga, ele vai ser atraído, ó. A tendência é ele ser atraído por indutor. Por isso que é aquele conceito que eu falei pra vocês, só pra reforçar, ó. O indutor e o induzido. Quem é indutor? Aquele que vai induzir o outro, ok? Beleza. O outro exemplo é o eletroscópio de folhas. Qual que é o exemplo do eletroscópio de folha? É a mesma figura que tem no livro de vocês. Eu tenho duas folhas metálicas, que são finas e flexíveis, que são ligadas por uma haste, ok? Aqui, ó. Ligadas por uma haste, que se prende a uma esfera, ambas metálicas, ou seja, condutoras. E aí elas ficam isoladas do vidro por uma rolha de cortiça, porque a madeira é isolante, né? Tá, mas e aí? Vamos ver aqui. Quando você aproximar um corpo eletrizado, deixa eu colocar a caneta aqui. Quando você coloca um corpo eletrizado positivamente, elas serão atraídas pelas esferas próximas. Olha aqui a esfera de novo, ó. Seguindo, a esfera continua sendo induzida, né? E aí as cargas negativas que vêm da folha também ficarão eletrizadas, com as cargas positivas que vão se repelir. Por que repelir? Porque são iguais, né? Ó, aqui é positivo, não vai ficar perto do positivo. Pelo contrário, o negativo vai para cá e o positivo, que é a mesma carga do indutor, vai para baixo, certo? Beleza, gente. E é isso. Atividades para entrega no Google Formulários e a PC Impressa. Até a próxima. Bons estudos!